Olá pessoal, professor Cosme Castro em mais uma aula de matemática, aula de matemática 2. Hoje nós vamos tratar sobre cosseno. A aula anterior foi sobre seno, o seno na circunferência, e dessa vez vamos trabalhar com cosseno. Tomando como projeção esta circunferência trigonométrica, vamos entender o que é a razão cosseno, tá certo? É analisado a partir de um ângulo de abertura projetado neste desenho. Tomamos essa circunferência e, ao projetarmos essa linha pontilhada até o ponto P, é possível verificar que há uma projeção de P' no eixo X. O eixo X é este aqui, né? Da horizontal. O Y é esse aqui da vertical. Essa projeção P' produz um distanciamento da origem do centro da circunferência O até o valor de P'. Essa variação é uma medida que se encaixa no eixo X, e isso sim é chamado de cosseno. Então, em caracteres, em pormenores, o cosseno é uma medida que é encontrada no eixo X. Pronto. De maneira técnica e não matemática. Então, seja um ponto P, que é esse aqui, sobre a circunferência trigonométrica, a imagem do número real alfa, sendo que esse alfa é o ângulo de abertura, de entre 0 e 360. O cosseno de alfa é definido como a abscissa do ponto P. Resumindo, este ponto P ele tem duas projeções. Uma projeção P', que é no eixo X, e uma projeção bem aqui no Y, que vai ter um certo valor de ordenada. Isso aqui não nos interessa, porque essa projeção bem aqui no Y, ela é o nosso seno. O que nos interessa aqui é o cosseno. O cosseno é a projeção no eixo X, então é a distância de O, que é da origem, até o ponto P'. Esse distanciamento aqui, é o cosseno do ângulo alfa. Tá certo? Então, resumidamente, cosseno de um ângulo é o valor da medida encontrada imediatamente na abscissa, portanto no eixo X. Então, cosseno é um valor, é uma medida encontrada no eixo X, está relacionado diretamente ao ângulo. Então, ao projetarmos ortogonalmente esse ponto P sobre o eixo horizontal, obtemos o ponto P'. Então, a projeção de P, que é isso aqui, horizontalmente nos resulta P', tá certo? Considerando o sentido positivo, ou seja, para a direita do eixo horizontal, e tomando o segmento OP', que é esse aqui, podemos também definir cosseno de alfa como a medida algébrica desse segmento. Isso é, o cosseno de alfa, ele é a medida de O até P', como eu falei anteriormente, certo? Essa medida de O até P', isso aqui é o cosseno de alfa. A partir desse momento, o eixo horizontal da circunferência trigonométrica será chamado de eixo dos cossenos, tá certo? Então, esse eixo X, ele é conhecido, ele é o eixo dos cossenos. Ao passo que o eixo Y é o eixo dos senos, isso foi deixado na aula passada, tá certo? Bom, eu trouxe aqui um triângulo retângulo para a gente entender o que é o cosseno na condição de triângulo retângulo, obviamente. Vocês podem reparar que aqui tem um ângulo reto. Aqui está o alfa. Nós vamos definir os catetos, logicamente são os lados que estão presos no ângulo 90 graus. Vamos chamar de B e C. A hipotenusa, que é esse lado maior, chamaremos de A. O cosseno do ângulo alfa, ele é entendido como o cateto, uma divisão, entre o cateto adjacente, ou seja, o cateto colado ao ângulo de abertura, portanto B, é o cateto adjacente,
dividido pela hipotenusa. Portanto, o cosseno desse ângulo alfa, né, ele é a divisão entre B e A. Cateto adjacente, B sobre a hipotenusa A. Lembrando que a circunferência trigonométrica ela apresenta essa configuração, né? E que o sentido de orientação é um sentido anti-horário. Então, ela faz a movimentação, o dinamismo é o contrário do relógio, né? Lembrando também que nós temos a presença de 4 quadrantes. Primeiro, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Como nós estamos trabalhando com cosseno, o que nos interessa aqui é o eixo X. A priori, tá certo? Então, ao passo que os ângulos vão sendo projetados, o que nos interessa é o valor projetado de projeção, né, no eixo X. Portanto, se nós temos aqui um ângulo qualquer, veja, um ângulo alfa qualquer, o que nos interessa é esse valor projetado no eixo X, bem aqui, ó. Chamaremos de P', né, como no slide anterior. Então fica fácil perceber que o cosseno, eles são valores projetados no eixo X. Tá na cara de que, pro lado direito, os cossenos são positivos. Do lado esquerdo são negativos. Por quê? Porque a projeção, ó, para a direita assume valores positivos. E para a esquerda assume valores negativos. Então, em resumo, resumidamente, quando se fala de cosseno, o primeiro e o quarto quadrante assumem valores positivos. Certo? O segundo e o terceiro quadrante assumem valores negativos. Ângulos notáveis. Quando se fala de ângulos notáveis, é interessante construir a circunferência de maneira técnica e maneira bem rápida. Primeiro, a circunferência ela parte desse ponto, tá certo? Portanto, 0 graus. A cada quadrante construído, a cada quadrante evoluído, nós temos a inserção de mais 90 graus. Portanto, na parte superior nós temos 90, deste lado 180, aqui 270 graus. E por fim a circunferência se fecha com 360 graus. Os ângulos notáveis são os mais clássicos da matemática. Eles se aplicam com 30, 45 e 60 graus. E eles podem ser replicados para os demais quadrantes. Por exemplo, o 30 graus ele assume mais ou menos essa posição. Então a abertura de 30 graus é essa. Ele pode ser projetado para os demais quadrantes, tá certo? Tomando como macete e considerando a abertura de angulatória de 0 até este ponto P, nós temos a variação de 30 graus. Se isso for projetado para os demais segmentos, para os demais setores, o 30 graus ele vai se espelhar de maneira automática no outro quadrante, no segundo, que é esse aqui, e certamente ele vai se estabelecer em 150 graus, porque a abertura em relação ao eixo X é a mesma. Tá certo? Da mesma maneira com que se ele for projetado em mais 30 graus, basta que haja a inserção de 180 mais 30. Portanto, isso aqui vai dar 210 graus. Da mesma maneira, se for projetado para baixo do 360, nós vamos ter uma variação de mais 30 graus. Portanto, 360 menos 30, nós vamos ter 330 graus. Esses ângulos, 30, 150
210 e 330, eles possuem mesmo valor de módulo para o cosseno, inclusive para o seno também, né? Então 30 graus e 150 graus. Depois que mais? 210 graus e também 330, eles possuem mesmo cosseno. Tá? Bom, se você souber quanto é o cosseno de 30, né, que é raiz de 3 sobre 2, então fica fácil, porque o valor se aplica nos demais. Qual é a única diferença aí, professor? Aqueles ângulos que estiverem no primeiro e no quarto quadrante são positivos. Os que estiverem no segundo e no terceiro são negativos. É simples, né? O cosseno, olha, cosseno do lado direito são positivos e do lado esquerdo são negativos. Tá certo? Então, quem tem cosseno positivo aqui desses elementos? Os caras que estão no primeiro e no quarto. Portanto, 30 e 330. 30 e 330 graus, eles possuem cosseno positivo. Os outros são 150 e 210. Eles possuem cosseno negativo. Por que, professor? Porque estão do lado esquerdo aqui, ó, do ponto para a esquerda, ó, são negativos. Tá certo? Mas o valor absoluto é esse, raiz de 3 sobre 2. Isso pode ser projetado para qualquer outro ângulo. Por exemplo, tomando de verde, o 45 graus, né, que é o mais bacana, ele está exatamente ali, ó. 45 graus. Se ele for espelhado exatamente ao ponto médio de cada quadrante, você vai ter essa configuração aí, ó. Veja. Ó. Vai ter essa configuração aqui, ó. Então, 45 graus é este ponto médio entre 0 e 90. Aqui é tranquilo. De 90 até 180, basta fazer uma variação, ó, de 90 mais 45 graus. Isso aqui vai dar quanto? 135 graus. 180 mais 45 graus, isso aqui a gente pode fazer de canetão, ó. 180 mais 45 graus, que é a variação 5, 8 mais 4, 12, vai 1, 225, ó, graus. Tá certo? 270 mais 45, que é a variação, ó. 270 mais 45, isso aqui vai dar 5. 7 mais 4 vai dar 11, vai 1, 315. O que isso quer dizer, professor? Esses valores de verde que eu fiz aqui, ó, verde, verde, de novo verde, mais uma vez, eles possuem mesmo seno e cosseno, né? Mas o que nos interessa aqui é verificar a presença do mesmo seno, perdão, do mesmo cosseno. Como o cosseno de 45 graus, a gente já viu isso milhões de vezes, é raiz de 2 sobre 2. Então, todos esses valores de ângulo de verde, 45, 135, 225 e 315, ele possui mesmo seno e mesmo cosseno também, né? Agora, só que a gente tem que atentar para um detalhe. Os que estão do lado direito da circunferência, portanto 45 e 315, eles assumem cosseno positivo. Por quê? Porque do lado direito da circunferência o cosseno é positivo. Portanto, primeiro e último e quarto quadrante. Os que estão do lado esquerdo, 135 e 225, eles possuem cosseno negativo. O valor é o mesmo, absolutamente, ele é raiz de 2 sobre 2. Só que você vai ter que colocar o negativo e o positivo conforme o quadrante onde se encontra esse ângulo. Tá certo? O mesmo se aplica para os demais ângulos. Nas próximas aulas a gente verifica mais truques para que nós entendamos de uma maneira mais clássica, mais rápida. E até a próxima aula.